gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.
Boa noite a todos, graça e paz, a oportunidade que Deus nos dá mais uma vez de compartilharmos a palavra e usarmos este canal tão abençoado para a edificação de Deus às nossas vidas. Um abraço a você que está participando, assistindo, aos irmãos em especial da Igreja Presbiteriana de Utinga, a saudade que temos e a vontade, se Deus quiser, em breve nos encontraremos na casa de Deus cultuando ao Senhor. Que assim Deus nos abençoe. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 2, o livro de Josué capítulo 2. Quero lembrá-lo que temos estudado este ano a transformação do Evangelho, a vida transformada pelo Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de salvação, e hoje vamos falar exatamente sobre isso, numa história bem conhecida, bem tradicional. Portanto, vamos abordar um pouquinho este evento da invasão de Jericó e principalmente a história com Raabe. Josué capítulo 2, nós lemos assim: De Sitim enviou Josué filho de Num 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. E se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque o alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes em esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela.
Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos orar? Pai de amor, de misericórdia, fale conosco, ó Deus, com poder e graça, e que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, nos ensinando o poder transformador do Evangelho do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que conhece um pouco da história de Israel e do texto que lemos sabe muito bem. Moisés havia acabado de falecer, Josué assume a liderança do povo e começa passando por uma prova muito grande. Eles precisavam atravessar o Jordão, e como foi com Moisés lá na saída do Egito, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu e o povo passou. Agora novamente Deus abençoando Josué e fazendo com que Josué fosse reconhecido à vista de todo o povo. Também Deus faz com que o rio Jordão abra, o povo passe a pé enxuto e possa acampar à margem do rio e próximo da cidade de Jericó, o primeiro combate na entrada da terra prometida. Deus havia dado aquela cidade, não só aquela cidade, como toda Canaã, como havia prometido desde Abraão, confirmando com Moisés na saída do Egito, e agora com Josué, a promessa às portas, às vésperas de acontecer. E Josué então precisava liderar o povo na entrada da terra, e a primeira cidade, uma das mais fortificadas, era Jericó. Muros altos, povo forte, povo treinado, povo bem armado belicamente, agora preparado para a batalha, porque sabia que diante de Jericó havia um povo fiel e temente a Deus, que Deus havia feito maravilhas por mão deste povo ao longo da caminhada no deserto e na saída do Egito. O Egito era um povo muito temido, um dos mais temidos de toda a terra, e Israel havia vencido os egípcios. Isso infundia pavor, medo, pânico em toda Canaã, e Jericó não era diferente. Então eles se prepararam para a guerra, estavam aguardando tudo acontecer, e Josué envia 2 espias para acompanhar todo o processo de como estava acontecendo, para que o povo pudesse entrar dentro dos parâmetros que Deus havia estabelecido, circundando toda a terra, a muralha, por 6 dias, no 7º dia por 7 vezes, na 7ª vez gritando, tocando a trombeta, o muro caindo diante do povo, como Deus havia ordenado a Josué. Mas antes ele manda 2 espias. Interessante a gente fazer uma comparação aqui, ainda nessa introdução, porque 40 anos antes, Moisés havia enviado 12 espias, e Josué era um desses 12 espias. Aliás, o seu companheiro de batalha, Caleb, também era um desses espias. Então Josué era um dos espias que 40 anos atrás já havia reparado o que esses 2 espias haviam reparado. Veja o que diz no último versículo do texto que nós lemos, o que esses espias disseram a Josué. Foi a mesma coisa que Josué havia dito a Moisés 40 anos antes. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. A mesma certeza e convicção que Josué teve 40 anos atrás, agora esses espias têm, mas diferente de como foi 40 anos atrás, o povo confiante, porque aprendeu a lição, pôde marchar em direção a Jericó e conquistar a primeira das muitas cidades que viriam na terra de Canaã. Mas, com certeza, vale para a gente aqui, eu quero destacar nesta história, os fundamentos da salvação, olhando em especial para Raabe, que é a personagem principal desta história. Então eu queria analisar, através do prisma de Raabe, os fundamentos da salvação. Primeiro, a necessidade da fé, e aqui vamos enfatizar a fé de Raabe. Veja os versos 9 a 13, eu vou citando algumas ideias enquanto nós vamos acompanhando o texto. Primeiro, Raabe creu nas promessas de Deus. Olha o verso 9 como diz: E Raabe lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Raabe tinha convicção de que Canaã
era promessa de Deus ao povo de Israel. Nota bem, ela não cresceu aprendendo a Torá, ela não cresceu no meio do povo de Israel, ela não cresceu ouvindo as histórias do povo de Deus, ela não cresceu entre os hebreus, brincando conosco hoje, ela não cresceu frequentando uma escola dominical, num lar cristão evangélico, ouvindo de seus pais as maravilhas do poder de Deus, mas ela diz com toda convicção: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Então a primeira coisa que eu quero destacar na fé de Raabe é que ela creu nas promessas de Deus, não para ela e seu povo, mas as promessas de Deus que não falham para o povo que Deus havia escolhido para Israel. Mas continua o texto dizendo que ela não apenas creu na promessa de Deus, mas ela creu no poder de Deus. Olha o que continua dizendo o verso 9: E o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Continua o verso 10 dizendo que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que também fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ou seja, ela cria no poder de Deus, e como Deus havia infundido terror por onde havia passado por mão do exército, do povo de Israel. Então nós vemos que ela não apenas creu que Deus havia prometido aquela terra, Deus era um Deus fiel que iria cumprir a promessa, mas ela havia crido também que Deus era poderoso e havia feito manifestação deste poder ao longo da caminhada no deserto por 40 anos de Israel. Aquelas histórias de um Deus poderoso já havia chegado em Canaã, já havia chegado em Jericó, e Raabe creu no poder de Deus. Continua o texto dizendo que Raabe creu no próprio Deus. O verso 10 começa de uma maneira muito bonita. Ela diz assim: porque temos ouvido que o Senhor... Ou seja, ela ouviu de Deus, as histórias de Deus chegaram até o povo de Jericó, até Canaã, e ela creu em Deus. Ela não apenas ouviu do poder de Deus, ela não apenas creu nas promessas de Deus, mas ela creu no próprio Deus. Deus havia feito coisas extraordinárias por mão do povo de Israel, de Josué, de Moisés, e agora este povo estava à beira de Jericó, e ela creu em Deus. Ela diz: temos ouvido falar sobre Deus. Continua o verso 11 dizendo que ela creu na soberania, na majestade de Deus. Olha que bonito que diz o verso 11 lá no final, quando ela diz assim: porque o Senhor vosso Deus, ela se referindo ao Deus de Israel, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Canaã era habitada por povos diversos, pelo menos 7 povos: heteus, heveus, amorreus, jebuseus, e esses povos, cada um deles tinha uma dezena de deuses, uma centena de deuses havia ali, mas ela declara com seus lábios que o Deus de Israel, o Jeová, é Deus acima no céu e embaixo na terra. Ou seja, não há Deus como o Jeová, não há Deus como o Deus de Israel. Ela, uma mulher que não tinha este princípio de Deus, da orientação de Deus, não cresceu aprendendo da Torá, ela tinha a convicção de que não havia Deus mais poderoso e Deus superior, mais majestoso e poderoso e soberano do que o Deus de Israel. Ela não apenas creu na soberania de Deus, mas Raabe também creu no povo de Deus. Versos 12 e 13 nós lemos: agora, pois, ela diz aos espias: jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me deis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, e como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, e de tudo que tem, e de como livraste a nossa vida da morte, como livrareis a nossa vida da morte. Então ela faz um pacto, uma aliança, e ela acredita no povo de Deus, não apenas naqueles 2 espias, mas de que aqueles espias representavam a honestidade, a sinceridade, e que a palavra de juramento deles seria a palavra de toda a nação de Israel. Então nós vemos a fé de Raabe expressa no poder de Deus, na majestade e soberania de Deus, no povo de Deus, no Deus vivo e verdadeiro, no que Deus tinha feito ao longo da história e viria a fazer com Jericó e com toda Canaã. Portanto, a fé de Raabe foi de fato algo impressionante.
Nós podemos lembrar de algumas histórias bíblicas e ver como Jesus, na época depois da encarnação, quando o Filho de Deus esteve presente conosco, como Jesus expressou também a fé de alguns não hebreus, como o centurião, e ele diz da fé do centurião, ou como da mulher sírio-fenícia, e ele destaca a fé daquela mulher. Nós vemos a fé de alguns não hebreus, não judeus, podemos dizer de alguns não cristãos ou crentes em Deus, a fé deste povo, destas pessoas, o que Deus havia feito e transformado. Vale um destaque aqui para falar da fé de Raabe. Raabe creu de uma forma que o próprio povo de Israel não conseguiu acreditar. Você lembra que durante a caminhada no deserto, um pouco antes da entrada na terra, o quanto o povo viu das maravilhas de Deus, do poder de Deus, o cuidado de Deus. O povo viu as pragas no Egito, o povo de Israel. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrir. O povo de Israel viu o pão caindo do céu, viu codornizes alimentando o povo de Israel viu água saindo da rocha, o povo de Israel viu fonte amarga sendo transformada em água doce, o povo de Israel viu coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, o poder e a maravilha de Deus. O povo de Israel ouviu a voz de Deus no alto do Monte Sinai. O povo de Israel viu o rosto de Moisés resplandecente depois de conversar com Deus. O povo de Israel viu tantas coisas, mas não creu em Deus, como Raabe, que não viu nada disso, apenas ouviu falar, como ela diz no verso 10, ela diz: tenho ouvido falar do Senhor. E ela teve uma fé que o próprio povo de Israel não teve. Muitos morreram no deserto por causa da incredulidade, enquanto Raabe, apenas de ouvir falar, creu no seu coração. Portanto, é realmente de destaque a fé de Raabe. Portanto, nós temos a necessidade da fé como o primeiro fundamento da salvação. O segundo fundamento da salvação é a supremacia da graça. Veja o que diz o verso 14, como Raabe fala com os espias. Então, os espias disseram, e ela também diz no verso 13, fazendo o acordo. O verso 14 diz: então lhes disseram os espias, os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Nota bem, os espias representando o povo de Deus, e por que não dizer, representando aqui até o próprio Deus, dizendo a Raabe: nós usaremos para com você e a sua família de misericórdia e de fidelidade. E quero destacar aqui então a supremacia da graça. Deixa eu rapidamente definir graça. Eu sei que você conhece, sabe muito bem, mas vamos definir graça. Graça, de maneira simples, nós podemos definir como favor imerecido, nós fizemos para Deus, que é o nosso pecado, Ele retribuiu em graça, em misericórdia, em amor. Então nós podemos definir graça como se alguém pagasse o bem com o mal que fizemos. Graça é receber algo que não merecemos, embora tenhamos agido mal para com Deus através dos nossos pecados. Bom, é uma definição bem clara para todos nós: favor imerecido. Então a palavra diz que os espias colocaram, e assim Deus tratou Raabe com misericórdia e com fidelidade. Raabe merecia a aniquilação, a destruição. Por quê? Porque, como qualquer morador, habitante natural de Jericó, que foram destruídos, Raabe também deveria ser destruída. Ela era uma moradora de Jericó, e como todos os demais foram destruídos, como Deus havia determinado. Portanto, o que ela merecia era a destruição por morar
em Jericó, por ser pagã, por confiar em deuses estranhos. Deus determinou a destruição de Jericó, e assim aconteceria com ela. Então o que ela mereceria era primeiro a destruição, ser aniquilada como os demais moradores de Jericó. Mas Deus tratou Raabe com misericórdia e graça, deu o que ela não merecia. Mas não apenas isso, Raabe merecia a reprovação das pessoas, a condenação das pessoas, pelo estilo de vida que ela tinha. Por ser uma meretriz, uma prostituta, como diz o texto, ela morava no limite extremo da cidade. O texto diz em cima da muralha, ou seja, nas periferias de Jericó, nas periferias de Jericó ela morava, no extremo da muralha, ou seja, uma mulher desprezada pela sociedade. Então ela merecia a condenação das pessoas, a reprovação das pessoas, mas novamente ela foi tratada com misericórdia, foi tratada com graça, foi tratada com fidelidade. Então nós vemos a supremacia da graça de Deus, da misericórdia, do amor, da bondade de Deus sobre a vida de Raabe. Deus concedeu a Raabe o que ela não merecia. Ela merecia a destruição como qualquer Jericó, ela merecia a condenação como qualquer pessoa no estilo de vida dela, mas Deus a tratou com graça, com benignidade, com amor e com misericórdia. Que Deus extraordinário, que fé impressionante, que graça especial. Deus permitiu que Raabe vivesse, mas não apenas que Raabe vivesse. E eu destaco aqui 3 episódios extraordinários que a Bíblia relata a respeito de Raabe, para a gente ver até onde vai a graça de Deus sobre a vida desta mulher e o que Deus abençoou e de que forma Deus a abençoou. Raabe se tornou, você conhece muito bem, antecessora de Cristo. Ela é bisavó do grande rei Davi. Olha o que diz o texto em Mateus capítulo 1, verso 5, na genealogia de Jesus. Salmão gerou de Raabe, esta Raabe, a Boaz. Boaz de Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e vem Davi, de onde vem Jesus. Olha que coisa extraordinária, que graça especial. Uma mulher condenada à morte, uma mulher condenada à rejeição, à condenação das pessoas, vem a ser pela graça de Deus, antecessora de Cristo Jesus, bisavó do grande rei Davi, um dos maiores líderes que Israel conheceu. Que graça extraordinária. Não para por aí. A Bíblia fala que Raabe é exemplo de fé. Olha o que diz Hebreus 11:31. Raabe, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe é um exemplo de fé. Nota que interessante, é lógico que o autor aos Hebreus, ele tem vontade de relatar outros tantos personagens, mas o autor aos Hebreus não relata a história de Sansão, não relata a história de Jefté, não relata a história do grande rei Davi com detalhes, mas ele cita Raabe com mais detalhes do que esses outros personagens. Pela fé, Raabe foi abençoada, foi agraciada, foi tratada com misericórdia por Deus. Mas Raabe não é apenas um exemplo de fé, ela é antecessora de Cristo, ela é um exemplo de fé, mas Raabe também é um exemplo de boas obras. Olha como Tiago relata a história de Raabe. Vai colocar inclusive Raabe no mesmo grau, no mesmo patamar de Abraão. Diz assim: de igual modo, se referindo a Abraão, agora ele vai falar de Raabe, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ou seja, a fé de Raabe foi expressa através das suas obras. É isso que Tiago vinha falando. A fé sozinha, ela é vã, mas a fé tem que ser expressa por obras, por atos que realmente concretizem aquela crença. Portanto, Raabe, que foi condenada à destruição, ou seria condenada à destruição, por ser uma moradora de Jericó, desobediente, como diz Hebreus. Raabe, que deveria ser condenada ao mal falar dos homens, das pessoas, a reprovação e a condenação das pessoas, foi tratada com bondade, com misericórdia e com graça, e vem a ser antecessora de Cristo, um exemplo de fé e um exemplo de boas obras. Isto é graça.
Portanto, Raabe também é um exemplo da supremacia da graça na vida de uma pessoa. E por fim, um fundamento da salvação, falamos da necessidade da fé, falamos da supremacia da graça, eu destaco aqui a purificação do sangue de Jesus. A purificação do sangue de Jesus. E relato os versos 18 até 21. Começa no 17 dizendo assim: disseram-lhe os homens, os espias: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em tua casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família de teu pai, qualquer que sair da casa, da tua porta para fora, o sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu nos denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Nota, para fechar aquele acordo, aquela aliança, os espias pediram 3 coisas. Primeiro, que Raabe não denunciasse a estratégia ou a trama de Israel, a primeira coisa. Segundo acordo, que ela conseguisse colocar dentro de casa todos que ela quisesse salvar, pai, mãe, irmãos, irmãs, todos dentro de casa. Se alguém estivesse fora, estavam desobrigados. E o terceiro, de maneira muito interessante, até para destacar a casa de Raabe de outras casas, eles dão um pedaço de barbante, uma corda vermelha viva, escarlata, diz o texto, e era para amarrar na janela por onde eles haviam descido, parede do muro para fora, para que Israel pudesse identificar e assim salvar a família e a casa de Raabe. Aquele fio vermelho representaria salvação para a casa de Raabe, salvação para Raabe, e nós sabemos muito bem o que representa esse fio. Há 40 anos antes, o povo de Israel foi salvo da mortandade do anjo da morte lá no Egito, porque após o sacrifício da Páscoa, do Cordeiro perfeito de 1 ano, como diz lá na lei de Moisés, o povo passou o sangue pela porta, e aquele sangue representou salvação dos filhos de Israel, salvação dos primogênitos de Israel, e agora o povo iria identificar Raabe, a casa de Raabe, através de uma corda vermelha, de um fio vermelho. Então aquele vermelho simbolizava de uma certa forma o sangue de Cristo, como o povo havia recordado há 40 anos. Então aquele cordão vermelho, não há dúvida nenhuma, simboliza o sacrifício do Cordeiro que purificava o perdão, ou trazia o perdão dos pecados, o sangue da purificação, o sangue da transformação, o sangue do perdão dos pecados no sacrifício do povo no Antigo Testamento, o sangue nos umbrais da porta, como Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. E não há dúvida nenhuma de que tudo isso, tanto o sacrifício do Cordeiro lá na Páscoa, em Êxodo 12, como o barbante, a linha escarlata, vermelho vivo, ali no muro de Raabe, na janela de Raabe, apontam para Cristo Jesus, o sangue de Cristo que perdoa, que purifica, que nos limpa de todo o pecado, de toda a mancha, e também nos livra do inferno e da morte eterna. Como diz o autor aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, o vermelho representa o sangue derramado no sacrifício do Antigo Testamento, o sangue derramado no sacrifício perfeito, único, completo de Jesus Cristo, que simboliza o perdão dos nossos pecados. Portanto, aquele compromisso dos espias não envolvia apenas fique aqui, não fale nada para ninguém, mas coloque o fio vermelho na sua janela para que nós possamos identificar que esta casa será salva.
O sangue de Jesus tem poder para salvar, e somente a salvação em nome e no sacrifício de Cristo Jesus. Como diz Atos capítulo 4, não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Cristo Jesus. Portanto, o terceiro fundamento da salvação é o sacrifício de Jesus, é o sangue purificador de Jesus Cristo. Fé, graça e sangue de Jesus. Esses são os fundamentos da salvação. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo. Não há salvação sem fé, sem graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, vem através do sacrifício do sangue precioso de Jesus Cristo. Raabe experimentou a transformação da boa nova de salvação através da necessidade da fé. Ela creu em Deus. Através da supremacia da graça, Deus foi gracioso para com a vida dela e não a condenou, mas a salvou. E através do símbolo da corda vermelha, do sangue exposto ali, que significava purificação, perdão e salvação. Quem sabe essa seja a sua experiência, que está ouvindo a palavra de Deus, que já conhece a palavra de Deus. Você já tem esta oportunidade, você já teve essa experiência de, pela fé, ser alcançado pela graça de Deus, transformado pelo sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus na cruz. Mas quem sabe você ainda não tomou essa decisão. Ora a Deus, peço realmente que Jesus Cristo abra o seu coração, derrame graça sobre sua vida, plante fé no seu coração, na sua mente, para que você possa também ser transformado pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Assim como Raabe, uma mulher especial aos olhos de Deus, desprezada pela sociedade, desprezada pelo seu povo, condenada, mal falada pelas pessoas, até por causa das suas atitudes, mas transformada pelo sacrifício de Cristo, transformada pela necessidade da fé, pela supremacia da graça de Deus, pela crença num Deus vivo e verdadeiro, ela pôde também alcançar a salvação, como nós temos esta oportunidade. Abrace Cristo Jesus e tenha também a sua vida transformada pelo Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, queremos agradecer, porque o amor do Senhor é infinito, porque a graça do Senhor está à disposição daqueles que pela fé o recebem, para ter uma vida nova através do sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu peço, pelo sangue de Cristo, que o Senhor toque no coração daqueles que têm ouvido agora a Tua palavra e possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, derrame graça, fé, pelo sangue de Cristo a cada um de nós. Cuida da nossa vida, abençoa a nossa semana, nosso trabalho, nossas atividades, para que o Senhor possa, adiante de nós, preparar as vitórias que precisamos para o nosso dia a dia. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo exemplo de Raabe, que teve a sua vida transformada pela boa nova da salvação no Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe bastante sua vida. Quero lembrá-lo e também convidá-lo a participar conosco nas nossas mídias sociais, inscrevendo-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Meu Jesus.